Microeconomia é o assunto de hoje e, quer dizer, o tema geral é microeconomia, mas o assunto são substitutos perfeitos. Vamos ver o que isso significa num contexto de utilidade. Utilidade que é um dos grandes temas tratados aí pela microeconomia. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre, como já disse, sobre microeconomia, que é uma das grandes áreas da economia. A playlist geral é de economia, a playlist específica é de microeconomia. Só que antes mesmo de eu tratar sobre substitutos perfeitos, e eu gravarei 2 vídeos porque o texto é bem extenso, eu sempre menciono a frase que está nesse livro, que eu já mostrarei qual livro que é, né? Que diz o seguinte: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, essa frase consegue resumir bem a microeconomia. Porque as pessoas poderem escolher as melhores coisas pelas quais podem pagar, só o fato delas poderem ter a capacidade de escolher, isso mostra uma área bem estudada em microeconomia, que é o mercado. Então, poder escolher, as pessoas elas terem essa capacidade de escolher, isso mostra o mercado. E isso a microeconomia estuda, o mercado. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Bom, as melhores coisas têm a ver com o quê? Tem a ver com preferências. Então, preferências do consumidor também é uma grande área de estudo dentro da microeconomia. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar também tem a ver com outra área da microeconomia, outra área de estudo, que é o estudo de restrições orçamentárias. Então, aqui também, nesta única frase, a gente percebe vários temas que a microeconomia se preocupa em estudar, ou seja, o mercado, as preferências do consumidor, as preferências do consumidor, a restrição orçamentária e, atualmente, estou tratando sobre utilidade, que nada mais é do que a preferência do consumidor quantificada, ou seja, transformada em matemática. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem num livre mercado, escolhem as melhores coisas, ou seja, suas próprias preferências, que são traduzidas em níveis de utilidade, pelas quais podem pagar conforme sua restrição orçamentária. Então vamos ao assunto de hoje, dividido em 2 vídeos. Substitutos perfeitos. Você se lembra do exemplo dos lápis vermelhos e azuis? Aliás, antes de começar o vídeo, aqui está o livro que eu utilizo aqui no canal. Super recomendo, Microeconomia, Princípios Básicos do Varian. É um livro que a gente utilizou na faculdade de economia, né? Porque eu sou formado em economia, não é pela UFPR no caso, mas este livro que eu estou utilizando é da biblioteca da PUC-PR. Também recomendo a própria faculdade de economia aqui da PUC-PR, claro. Eu me formei aqui em administração, mas não em economia. Economia foi na UFPR. Você se lembra do exemplo dos lápis vermelhos e azuis? Tudo o que interessava ao consumidor era o número total de lápis. É natural, pois, avaliar a utilidade pelo número total de lápis. Portanto, adotaremos provisoriamente a função de utilidade x1, x2, que são as cestas de consumo, igual x1 mais x2, ou cesta de consumo 1 mais cesta de consumo 2. Isso funciona? Basta fazer 2 perguntas. Essa função é constante ao longo das curvas de indiferença? Curva de indiferença é um conceito também de microeconomia, que basicamente é o movimento da utilidade, ou melhor dizendo, é o movimento da preferência do consumidor numa certa curva onde não interfere. O consumidor ele consegue, para ele é indiferente estar entre cesta de consumo 1 e cesta de consumo 2, por exemplo, respeitando o limite dessa curva de indiferença. Existe uma forma matemática de calcular isso. Basta fazer 2 perguntas. Essa função é constante ao longo das curvas de indiferença? Ela atribui um número maior às cestas mais preferidas? Porque existem cestas de consumo que são mais preferidas, mas isso está dentro de uma curva de indiferença. Como a resposta às 2 questões é afirmativa, temos, pois, uma função de utilidade. Essa, obviamente, não é a única função de utilidade que poderíamos utilizar. Também poderíamos usar o quadrado do número de lápis. Portanto, a função de utilidade x1, x2 igual x1 mais x2 ao quadrado igual x1 ao quadrado mais 2x1, x2 mais x2 ao quadrado representará também as preferências no caso de substitutos perfeitos, como ocorreria como qualquer outra transformação monotônica de utilidade x1, x2. E, se o consumidor quisesse substituir o bem 1 pelo bem 2, há uma taxa diferente de 1 por 1. Suponhamos, por exemplo, que o consumidor exija 2 unidades do bem 2 para compensá-lo, pela desistência de uma unidade do bem 1. Isso significa que para o consumidor o bem 1 é 2 vezes mais valioso do que o bem 2. A função de utilidade assume, portanto, as formas utilidade x1, x2, igual 2x1 mais x2, observemos que essa utilidade produz curvas de indiferença com uma inclinação de menos 2.
As preferências por substitutos perfeitos, em geral, podem ser representadas por uma função de utilidade da forma utilidade x1, x2 igual a x1 mais bx2. Aqui, A e B são números positivos que medem o valor que os bens 1 e 2 têm para o consumidor. Observe-se que a inclinação de uma curva de indiferença típica é dada por menos A sobre B. Bom, na verdade, substitutos perfeitos são aqueles que você consegue substituir perfeitamente um produto pelo outro e que isso não vai fazer diferença na sua utilidade. É basicamente isso que ele está tentando nos dizer e trouxe de forma matemática isso. Então ele está dizendo que a utilidade x1, x2 é igual para AX1 mais BX2, sendo que esse A e esse B é a variação no caso de substitutos perfeitos. Bom, eu achei que eu precisasse gravar 2 vídeos sobre isso, mas não. Então, um vídeo foi suficiente para a gente ter uma noção básica sobre o que sejam substitutos perfeitos e sua função matemática, no caso aqui, né, que é marcada pela utilidade x1, x2 mais A multiplicado por x1 mais b multiplicado por x2. No próximo vídeo quero tratar sobre utilidade no caso de complementares perfeitos. Beleza? Valeu!